Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. Minutos. Boa tarde, queridos ouvintes e internautas. Estamos com mais uma edição do nosso programa Diagro em Ação. Hoje, com a apresentação da equipe de comunicação da Diagro, apenas com a Ângela Lobato, né, que a Suane hoje está no incremento de outras atividades. Nosso programa está no ar todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, aqui na Rádio Difusora AM 630. O objetivo do nosso programa é aproximar a Diagro à comunidade de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá e seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, que é o de promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. O tema de hoje é o Simporraiva. Qualquer dúvida, sugestões ou esclarecimentos e até mesmo denúncias, vocês podem entrar em contato com nossos canais de comunicação disponíveis. Nós estamos no @Diagro_oficial pelo Instagram, no Diagro AP pelo Facebook ou ainda no 98403-5499. Repetindo, 98403-5499. E as nossas convidadas hoje são Ana Carolina Moura, médica veterinária e auditora fiscal estadual agropecuária, Silvia Cristina Magalhães, médica veterinária da SVS, e Thaís Marques, médica veterinária também da SVS. Bom, boa tarde, meninos. Obrigada pela presença de vocês, por aceitarem o nosso convite de abrilhantar e participar de mais um programa. Sem os convidados, nosso programa ali não acontece. Então, eu gostaria de dar um alô a vocês e agradecer pela presença. Boa tarde. É sempre bom vir aqui falar sobre a raiva, sobre agora o simpósio da raiva e divulgar as informações que são tão importantes para a comunidade em geral. Para a gente é um prazer imenso, inclusive a SVS, em nome da nossa Superintendente de Vigilância e Saúde, que infelizmente não pôde estar aqui hoje participando. Eu vim e a Thaís também, nós viemos representando-a. E em nome da nossa Superintendente, nós gostaríamos de agradecer o convite, né? É um prazer imenso estar aqui participando, poder falar desse momento que é tão importante para o nosso estado, né? Que é o Simpósio da Raiva. Então, muito obrigada, viu? E nós continuamos sempre à disposição da Diagro. Muito boa tarde a todos. Também é uma satisfação estar aqui com vocês hoje para poder falar sobre o Simpósio da Raiva e a importância, né, dessa doença no nosso estado. Bom, para começar, meninas, o que seria o Simporraiva e por que a SVS e a Diagro decidiram realizar esse evento de forma integrada? Pode ficar à vontade. Bom, o Simporraiva é o Simpósio Integrado de Vigilância, Prevenção e Controle da Raiva. Esse evento ele foi idealizado pela Carol, que nos convidou, né, nos chamou para uma reunião e nos convidou a participar. E a SVS abraçou essa idealização da Carol. E para a gente é um prazer imenso poder estar participando junto com a Diagro desse simpósio. Esse simpósio da raiva ele visa fazer a integração entre os setores, né, da saúde única. A gente entende que nós aqui entendemos muito e atuamos muito na nossa área, que é a saúde humana. A Diagro, por sua vez, com a saúde animal, e aí a gente também tem os órgãos de meio ambiente. Então, o objetivo principal, eu acredito que o do Simporraiva, as meninas podem até contribuir, né, é fazer a integração entre esses setores. Juntos, com certeza, nós temos condições de promover um cuidado maior da população, um cuidado maior também dos rebanhos e, por conseguinte, evitar qualquer tipo de problema, né, com esse agravo de tão importância, porque é um agravo praticamente 100% letal, né? Então, existe uma preocupação.
as pessoas ainda ficam naquela dúvida, principalmente porque teve um caso recente, aí existe a dúvida, meu Deus, a raiva mata, a raiva está presente no nosso estado, o que eu posso fazer para evitar? Tem tantas coisas, né, que geram dúvida da comunidade de forma geral. Então, o objetivo é a gente poder integrar todos os setores e fazer com que todos os profissionais estejam habilitados a atuar nas suas áreas de atuação para evitar com que a gente possa ter focos da doença no nosso estado. Eu acho que a Silvia já falou tudo, né? É exatamente esse o objetivo. Primeiro, resgatar o assunto, que por muito tempo ficou adormecido aí, como a gente não é uma doença comum, é uma doença rara, então acaba sendo muitas vezes negligenciada no sentido de que não se fala sobre. Gera até um pouco de medo quando se fala. Então, o primeiro ponto é a informação. Conhecer a doença, saber como se proteger dela, saber o que fazer para prevenção, para vigilância, e saber que é uma doença de saúde única, né? Então, tem muita gente envolvida. Ninguém trabalha sozinho. O efeito ele só vem quando todos os setores envolvidos conseguem fazer, de fato, ações efetivas no controle e na vigilância dessa doença. Cada um com seu enfoque, né? Exatamente. Nós, como atuação, né, frente dentro das zoonoses e na proteção da saúde humana e também da saúde animal, a gente entende que as ações realizadas, elas são muito importantes, né, tanto pela atividade, né, da saúde quanto da agência de defesa e dos outros órgãos, mas que a gente pode potencializar essas ações fazendo em concomitância, né, em parceria. Então, as ações que a gente faz hoje, elas vão se multiplicar muito mais, elas vão ter muito mais alcance na população e também sobre os animais quando a gente iniciou essa parceria das instituições do governo. Certo. E quem pode participar do Simporraiva? Quem é o público indicado para o Simporraiva? Todos aqueles envolvidos justamente nessa vigilância, nesse controle, nessa prevenção. Então, a defesa, atuante também na área de vigilância da raiva dos herbívoros, a saúde, que atua na saúde humana e também de cães e gatos, com o ciclo da raiva urbana, e o meio ambiente, porque o maior transmissor da doença é um morcego que faz parte da fauna ambiental do estado, do mundo, né? Que é o morcego hematófago, no caso do Brasil, o Desmodus rotundus. Certo. E além desses profissionais, outras pessoas podem participar? Estudantes também estão envolvidos nisso, porque vão ser os nossos futuros profissionais. Né? E o que os participantes podem esperar nesse evento, né? Em relação a essas instituições que estão envolvidas, o que vai ser, o que vai ter de enfoque nesse simpósio? Eu acho que muita informação, vem muita gente boa falar sobre o assunto, muita referência. Então, eu acho que vai ser um ganho para todo mundo, porque são muitas informações novas, atualizações, e vai ser uma roda de conversa, de debate, de discussão, com experiências de cada um, que vão ser divididas com todos. E isso eu posso até contribuir com a fala da Carol, complementando, na verdade. A gente está recebendo profissionais do Ministério da Saúde, do Instituto Evandro Chagas, a gente está recebendo também profissionais de instituições de ensino. Vão haver debates através de mesas redondas, onde a gente vai poder explanar sobre a realidade do nosso estado, a nossa perspectiva, né? Como a gente pode também, visando o que acontece em outros estados, com a experiência desses profissionais de fora, agregar e melhorar, de repente, fluxos, alinhamentos, e assim, poder receber a capacitação deles e a experiência deles de outros locais, sem dúvida nenhuma, vai ser muito diferente assim, e enriquecedor, né? Então, eu acredito que
É um momento extremamente oportuno. A Carol falou muito bem sobre essa questão da raiva, que é uma doença que é rara, mas ela é letal, né? E apesar dela ser rara, ela está aí na nossa porta. As pessoas têm um pouco de receio de falar, um pouco de medo da doença, não sabem como prevenir e tudo mais, mas a gente teve um caso recente. Uma pessoa recentemente adquiriu a doença e veio a óbito, né? E isso foi para a mídia nacional e gerou um pouco de preocupação, um pouco de alarme. Então, assim, poder falar sobre esse tema de extrema importância e ter profissionais de instituições renomadas aqui para debater conosco, discutir conosco e a gente tornar essa realidade mais atual, vamos dizer assim, eu acho que sem dúvida nenhuma vai ser um ganho muito grande para os profissionais do nosso estado, né? Nas mais diversas áreas, porque o evento ele visa exatamente isso, integração. Então a gente vai ter profissional de instituições de meio ambiente, profissionais da área da saúde humana, da saúde animal, que é da defesa, né? E eu tenho certeza, assim, que todos vão poder ter a oportunidade de estar atualizados, né, com relação a esse agravo tão importante. É interessante falar assim, por exemplo, eu sou de uma outra geração antes de vocês, né? E na minha infância se falava muito de paralisia infantil, né? Falava demais, assim, era uma doença que todo mundo tinha medo, né? E com o passar dos anos, com as ações de vacinação em massa das crianças de 0 a 5 anos, foi uma doença que ela assumiu, né? Tanto ela como o sarampo, como várias outras, né? Até a própria catapora, né? E com o passar dos anos, as pessoas começaram a não acreditar mais nas vacinas, né? E hoje em dia a gente vê essas doenças voltando, né? A gente vê essas doenças aparecendo novamente, que eram coisas que a gente nem via mais, né? No meu caso, né? Que eu sou de uma outra geração. E aí, no caso, foi citada a questão da raiva. Ela era uma doença que se falava muito no passado e aquilo, claro, com todo o cuidado que tem as agências de vigilância sanitária e desses cuidados de vacinação, de controle até dos animais domésticos, né? Da vacinação em massa nos municípios. E agora, hoje, como é que está? Por que continua sendo uma preocupação para a saúde humana e para a saúde animal da doença? A raiva hoje no Brasil, ela apresenta vários cenários, né? Aqui no estado do Amapá, assim como em vários outros estados, né? Hoje a gente não tem casos de raiva canina, né? O ciclo urbano da doença. Então, aquela raiva transmitida por cães e por gatos, né? Com a variante canina, ela não tem no Brasil há 10 anos. Então, em função das altas, né, ações do governo, dos estados, dos municípios, para que as campanhas de vacinação, né, de cães e gatos aconteçam, essa variante não tem mais. E hoje o nosso maior risco são os animais silvestres. Então, eles fazem a manutenção do vírus nos ambientes, né, no nosso bioma. Então, o nosso maior risco hoje é a exposição a esses animais, né? E a transmissão destes para cães e gatos, né? E também para os animais de produção. Então, eles são hoje o nosso maior foco do vírus, né? Da doença, e o risco para os humanos e também para os outros animais, né? Então, as ações hoje, elas são um pouco diferentes em função dessa evolução, né, de uma outra dinâmica da doença. Isso interfere justamente no nosso objetivo, que é atualizar os profissionais sobre esse novo cenário, né, da raiva e desmistificar muitas ações. Então, muitas ideias, né? Então, hoje, quando uma pessoa é agredida por um cão ou por um gato, tem um protocolo específico a ser seguido, né? Então, a gente não precisa ter um medo tão grande assim, né, de uma agressão. A gente precisa procurar o atendimento médico e que ele vai orientar da melhor maneira. Então, o nosso objetivo não é alarmar a população, nem trazer medo e nem fazer com que as pessoas fiquem assustadas. É justamente esclarecer para que as pessoas fiquem tranquilas quando aconteça algum caso de agressão ou um contato com algum animal silvestre.
Só complementando em relação ao que você falou dos exemplos das doenças que você citou, a raiva, ela não consegue ser erradicada. Nós nunca vamos erradicar a raiva. Justamente porque o transmissor que mantém o vírus é um animal silvestre. Diferente né? do doméstico, que você consegue fazer uma campanha de vacinação. Exatamente. Então não tem como, mas a gente tem como controlar e deixar esse vírus retido no ambiente silvestre. Né? Então não trazer isso para a população nem para os animais de produção. Não ameaçar a saúde dos animais e nem das pessoas. Junto com a vigilância adequada para isso. É até importante complementar isso, porque é algo que a gente conversou muito no final do ano passado, quando a gente esteve na investigação do caso humano. Porque assim, o estado do Amapá vive dentro de uma região amazônica. Então nós somos cercados por ilhas, né? E aí a gente tem o habitat natural dos animais silvestres, entre os morcegos, entre espécies silvestres, morcego mamífero, mas outras espécies silvestres mamíferos que podem transmitir a doença, né? E aqui é muito comum das pessoas terem hábito de criar alguns animais desses em casa como se fossem animais domésticos, e a gente até aproveita essa oportunidade para voltar a falar nesse assunto, para ter o cuidado, né? Animal silvestre, ele tem que viver no habitat natural dele. E assim, quando você fala sobre erradicar a doença, a gente sabe que existem maneiras para prevenir, né, com a vacina. Apesar da vacina da raiva para as pessoas, ela não ser indicada para ampla vacinação em unidade de saúde, é uma vacina muito específica que é trabalhada para profissionais do grupo de risco, né, mas assim... O maior mecanismo que a gente possa dizer para prevenir é você não ter contato com animais silvestres. Se sofreu uma arranhadura, uma mordedura, alguma coisa nesse sentido, procurar uma unidade de saúde. Sempre falo sobre isso. Porque, inclusive, gente, o caso humano do rapaz que veio a óbito, por que ele veio a óbito? Ele poderia, de repente, ter se salvado se ele tivesse procurado uma unidade de saúde, recebido a avaliação médica para poder conduzir na terapia que fosse necessária. Existe soroterapia, vacinação, enfim. Mas ele não procurou. Ele não procurou uma unidade de saúde, aí ele voltou para a cidade dele, e aí foi passando os dias, e ele foi evoluindo com os sinais clássicos da doença, até chegar na condição de procurar a unidade quando já estava num grau bem avançado, com sinais neurológicos bem estabelecidos, né? Então, assim, é muito complicado a gente falar sobre isso, porque é uma doença difícil, muito rara, vamos dizer assim, de acontecer, mas ela pode acontecer. Nós não estamos isentos disso acontecer. Tanto é que aconteceu um caso recente, e a nossa região ela é muito propícia por nós vivermos dentro do ambiente da região amazônica, onde a gente tem espécies silvestres de muito fácil acesso. O último caso humano que tinha ocorrido de raiva aqui no Amapá tinha sido em 1991. Então faziam muitos anos, né, que a gente não tinha um caso de raiva humana. E é importante frisar essa questão da vacinação, porque a pessoa, né, em caso de agressão, a pessoa precisa buscar o atendimento médico e verificar qual a melhor conduta, porque a vacina, nos casos de agressão animal passível de transmissão do vírus da raiva, ela salva. Então é muito importante a gente entender que nesses casos as pessoas precisam buscar. Todos os municípios do estado do Amapá têm polos de referência com vacina antirrábica. Todos os municípios. E ainda além, outras unidades de saúde que também são referência, né? Polos indígenas também têm a vacina antirrábica. Então é muito importante que as pessoas entendam que a espoliação por morcego, né? Quando o morcego vai e se alimenta do sangue do ser humano, é necessário que a pessoa tome a vacina, porque é um risco muito grande para a população. O contato direto com um animal silvestre. A gente até estende, por exemplo, para uma preguicinha indefesa, que está passando ali pela estrada. Coati, raposa. Uma raposa. Eu tive contato, eu fui pegar, ela foi lá e me mordeu. Ela foi lá e me arranhou. Mamíferos silvestres. Exatamente. Precisa procurar uma unidade de saúde, sempre.
porque vai ser avaliado pelo profissional e vai ser estabelecido o protocolo adequado para cada caso. Isso que eu ia falar, o protocolo vai ser de acordo com o tipo de... Exatamente, com o tipo de agressão, com o tipo de animal, a espécie animal que agrediu. Isso. Então, cada caso é um caso e vai ser avaliado pela pessoa que vai atender no posto de saúde, né? Na unidade de saúde. Aqui em Macapá, nossos polos de referência são o Hospital de Emergência, né, que atende 24 horas, e a UPA da Zona Norte. Os dois têm vacina antirrábica, soro e imunoglobulina quando há necessidade, né, para o atendimento à população. E nos outros municípios, nas unidades mistas e nos hospitais de referência de cada um. E é bom esclarecer que não é para ninguém procurar vacinação por prevenção. Sim. Nesse caso, a vacinação é estritamente em casos de agressão. Né? Aí a agressão, em casos de agressão, tem que procurar imediatamente. Isso. Mas fora essa situação, não é para ter nenhum tipo de preocupação além dessa. Exato. A única preocupação que eu vou aproveitar e vou falar, né, Thaís, é para vacinar seus pets. Isso Aí quando já entra nos animais, a história muda. Vamos mudar a espécie. Não, eu vou passar dos pedir humanos um para os... intervalo e a gente vai voltar a falar nisso. Tá bom. Passa intervalo, por favor. Diagro News, conectando você ao agro. Diagro News. A Diagro reforça que no mês de junho, já entrou no ano, se une nessa missão. a Diagro reforça que o mês de junho é o último prazo para a vacinação contra a brucelose referente à etapa do primeiro semestre. Encerra agora, dia 30 de junho, essa primeira etapa. A imunização é obrigatória para fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre 3 e 8 meses e representa uma importante medida para a proteção dos rebanhos e para a saúde pública. A brucelose é uma doença que pode causar prejuízos à produção pecuária, comprometendo a reprodução dos animais e impactando a produtividade das propriedades rurais. Após a vacinação, o produtor deve procurar uma unidade da Diagro para realizar a comprovação da vacinação dentro do prazo estabelecido. Em caso de dúvidas, procure o escritório da Diagro mais próximo ou entre em contato com a nossa equipe técnica pelo telefone 98403-5499, repetindo, 98403-5499. Venha ver a magia do campo e sua criação. No próximo dia 28 de junho, a Diagro celebra 24 anos de atuação em defesa da agropecuária amapaense. Ao longo dessa trajetória, a instituição tem desempenhado um papel fundamental na proteção da saúde animal e vegetal, na inspeção agropecuária e no fortalecimento do setor produtivo do Estado. A Diagro agradece a todos os servidores, colaboradores, produtores rurais e parceiros que contribuíram para essa história de compromisso, responsabilidade e dedicação ao Amapá. Diagro em ação, o campo vai inovar. Sementes de progresso a gente vai plantar. Nós estamos de volta agora com o nosso programa, nossa edição de hoje, falando sobre o Simpósio da Raiva, não é isso, doutora? Simporraiva. Simporraiva, né? E qual é a programação do simpósio, doutora? Bom, a programação, ela vai contar com vários, profissionais que vão palestrar sobre a raiva. Inicialmente, a gente vai ter uma palestra sobre a saúde única, que comporta, todas as ações em relação à saúde humana, animal, ambiental e vegetal, porque a gente entende atualmente que cada componente desse é muito importante e as desigualdades, alterações que ocorrem em um interferem diretamente na saúde do outro. Então, também vai ser explanado o cenário epidemiológico da raiva, tanto humana quanto animal, a saúde humana e também na área da defesa.
Nós teremos também palestras sobre o meio ambiente. Então, o IBAMA vai estar presente também para palestrar, profissionais de renome, como a doutora Carolina tinha falado anteriormente, que vão nos trazer informações muito importantes sobre os animais silvestres, sobre os morcegos hematófagos presentes aqui no Brasil. E no segundo dia, além da mesa redonda, né, no final do primeiro dia, para discutir todos esses temas abordados. No segundo dia, a gente tem um enfoque direcionado aos profissionais de saúde, né? Complementando o primeiro dia, para a gente ter uma informação generalizada sobre a doença e as ações de cada instituição frente aos casos. Então, no segundo dia, o enfoque é maior para a vigilância da raiva em humanos e nos animais, mas com orientações sobre suspeição de casos em humanos, como proceder coleta de material, como proceder coleta e notificação de casos em animais, e uma palestra especial do Programa Nacional de Imunização para a vacinação nos casos de agressões, né? Além de profissionais do Instituto Evandro Chagas, né? Aqui do estado do Pará, e profissionais também da Superintendência de Saúde, para falar sobre a coleta e o envio dessas amostras. Então, todos os setores que estão envolvidos e todos os profissionais que podem atuar, né, na vigilância da raiva vão ser contemplados com palestras sobre as suas ações. Então, por isso que a gente enfatiza a grande completude, né, dessa atividade, do Simporraiva conseguir albergar todos esses setores e conseguir unificar essas ações. Certo. E quem pode se inscrever ou quem pode participar? Ainda tem inscrições? Como é que está o nosso quadro aí, doutora? Bom, graças a uma boa dinâmica, ao trabalho de toda a equipe, né? E nós estamos com as vagas esgotadas. Poxa, que bom. E que pena ao mesmo tempo. Exatamente. A procura foi muito grande, né? A gente fez uma boa divulgação das atividades e como é um tema muito relevante, muito interessante, né? Todos os profissionais de saúde convidados, tanto da saúde humana quanto da defesa animal, né? E os estudantes também, né? Com a possibilidade de aprender mais sobre esse tema, conseguiram se inscrever, né? Foram vagas limitadas e direcionadas para as instituições que são peças-chave nesse processo, mas infelizmente as vagas estão esgotadas. Poxa. E como é que funciona na prática essa integração da SVS, de agro, municípios, laboratórios, Ministério da Saúde? Como é que funciona essa integração que no caso almeja essa força, né, de trabalho, já que cada instituição tem o seu enfoque, né? Qual é essa busca da unificação? Qual é o objetivo dessa? Bom, a gente está falando de uma zoonose, né? Então, quando a gente fala de uma zoonose, existem vários setores que são envolvidos. São doenças de animais que podem ser transmitidas para seres humanos. E aí tem o ambiente envolvido, que vai favorecer essa transmissão ou não. Então, existe desde a prevenção, desde o protocolo de educação sanitária, das informações para se prevenir, assim como a vigilância diante dessa doença para saber onde é que tem as áreas de risco e o controle quando se tem um foco, né? Para que a gente consiga minimizar o máximo de danos que essa doença possa causar. E nisso tem muita gente envolvida. Então, tem quem controle a raiva nos animais, por exemplo, a defesa agropecuária, a Diagro atua no controle da raiva dos herbívoros, que impacta diretamente na saúde humana, porque quando a gente consegue controlar essa doença, vigiar essa doença nos herbívoros, a gente impede que aquela comunidade local também entre em contato com o vírus, né? Então, quando a gente consegue fazer um controle dos transmissores, quando a gente consegue identificar a circulação viral,
a gente consegue fazer com que as pessoas fiquem mais seguras. Quando tem um caso de saúde de raiva humana, a gente também consegue mapear onde é que o vírus está circulando. Então, um ajuda o outro. Dentro de uma zoonose, não tem como a defesa agir e a saúde não. Não tem como a saúde agir e a defesa agropecuária não. E não tem como o meio ambiente se abster disso. Todo mundo tem que caminhar junto, todo mundo tem que fazer. Só a atividade de só um não gera resultado, né? Daí a importância da integração. Então, quando a gente faz esse controle, faz essa vigilância, quando é necessário coletar amostras para se diagnosticar, e aí entra as redes de laboratórios oficiais, que são responsáveis por isso, para fazer esse diagnóstico, levar essa resposta para a gente identificar a existência de um foco ou não, e agir diante dessa situação. E só complementando a fala das duas, posso estar complementando, a doutora Thaís falou muito bem da programação, abordou todos os agentes que vão estar no Simporraiva palestrando. A Carol abordou muito bem sobre essa questão da integração, né? Falar em raiva não é só falar de saúde humana ou falar só de saúde animal, né? É falar de saúde única. E é exatamente isso que a Carol estava falando. Todos esses agentes, né, fazem parte dessa cadeia, vamos dizer assim, né, de complementação. A gente tem saúde humana, saúde animal, meio ambiente, saúde vegetal, né, Thaís? Tudo compõe a saúde única. Então, a integração entre todos esses setores é o objetivo principal do Simpósio da Raiva, do Simporraiva. Que é essa integração entre setores. Que é a integração entre setores, né? Exatamente. E assim, a gente sabe que na nossa rotina de trabalho, né? Eu sou da saúde pública, vocês são da saúde animal, né? A gente tem outros órgãos aí de meio ambiente, cada um atua na sua área e às vezes a gente fica muito voltado no nosso mundo, né? A gente trabalha muito com saúde pública, então a gente fala muito de vacinação, a gente fala muito de vigilância, a gente fala muito de maneiras de prevenção, capacitação, as nossas atividades. E vocês, por conseguinte, falam das atividades de vocês. Então, é um momento extremamente importante para que a gente possa integrar, falar um pouco da saúde pública para vocês falarem da saúde animal para a gente ouvir os entes que trabalham com o meio ambiente, poder conhecer um pouco da realidade deles, todos com foco na raiva, né? Então, essa integração ela vai ser assim um momento extremamente importante. Eu acredito que essa idealização da Carol foi fantástica, trazer o Simpósio da Raiva para o Amapá, trazer profissionais de fora, renomados, com bastante conhecimento, para nos auxiliar nessa integração, sem dúvida nenhuma, vai ser um momento assim, muito importante para o nosso estado e para os nossos profissionais. Certo. Nenhum setor isolado consegue controlar a raiva. Nenhum. Então, as nossas ações elas precisam ser integradas para a gente ter um resultado de fato efetivo no estado. Certo. Aí, doutora, assim, falando em questão dos animais, dos herbívoros, né, em geral, da parte da saúde animal. O que é observado no animal como suspeita de um animal que pode estar apresentando algum problema relacionado à raiva? Nos herbívoros, a sintomatologia ela é nervosa. Na verdade, em todos. Mas ela se destaca pela paralisia, né? São os sintomas mais evidentes. Mas é a sintomatologia nervosa que é comum a várias doenças. Então, uma delas é a raiva. Por isso que é importante saber identificar alguns sintomas e imediatamente comunicar a Diagro. Quais são esses sintomas? O animal ele começa a ficar isolado, ele começa a ficar apático. Com a progressão da doença, ele começa a apresentar os sintomas de paralisia. E aí vem a cialorreia, que ele começa a salivação muito intensa, a babar. No herbívoro é muito comum os espasmos, dando a impressão de que o animal está engasgado. Começa a paralisia, então, dos membros, o animal cai, entra em decúbito. Opstótono, que é
Quando o animal volta o pescoço para trás, é um movimento bem característico também do sistema nervoso central que está afetado. E entra em asfixia e morre. E qual é a orientação, no caso, se esses sintomas forem observados em um rebanho, o que a pessoa tem que fazer? Qualquer sintoma neurológico, de tremores, de espasmos, desequilíbrio, teve paralisia, não espera progredir tanto, avisa imediatamente a Diagro. Aí tem, no caso, tem que isolar o animal, evitar tocar, chegar próximo. Exatamente. O ideal é manter o animal afastado, não manipular esse animal. Pode não ser raiva, mas pode ser. A gente só vai conseguir saber quando fizer a coleta de material, de amostra e fazer o diagnóstico laboratorial. Por isso é tão importante a presença do veterinário no local. Então, vai uma equipe da Diagro, vai preparada para fazer, em até 24 horas a gente tem que fazer esse atendimento, coleta o material e leva e envia para o laboratório oficial que vai receber. Dentro de alguns dias a gente recebe esse resultado. Se for positivo, a gente entra com as ações de contenção de foco. Certo. E esses sinais de alerta que a população deve observar em cães, gatos e morcegos, na visão já da saúde humana, o que a gente pode... Que esses animais domésticos, no caso dos cães e gatos, eles estão dentro de casa, né? Qual é a conduta no caso de quem cria esses animais? Para que se evite esse quadro, para fazer a prevenção, né? O principal é a vacinação, né? O principal mecanismo de prevenção é a vacina contra a raiva. É uma vacina que é disponibilizada pela saúde pública, né? Todos os municípios do estado disponibilizam através das campanhas de vacinação, né? Alguns municípios fazem o dia D, onde elegem um dia para chamar toda a comunidade para fazer a vacinação dos seus animais. Alguns municípios, a equipe do estado vai até o município faz a divulgação e com o apoio do município nós fazemos a vacinação dos cães e gatos. A gente chama a vacinação na modalidade casa a casa, então a equipe da Superintendência de Vigilância em Saúde com os veterinários vai casa a casa perguntando. A única coisa que a gente pede é que as pessoas façam a adesão à vacina, né? Muitas pessoas, principalmente nos interiores, né, nos municípios mais distantes da capital, têm uma certa restrição de vacinar os seus animais porque acredita que a vacina pode fazer ele adoecer e morrer. E não é isso. A vacina ela não vai causar nenhuma doença. Muito pelo contrário, ela vai prevenir de doenças. Inclusive da doença que pode ser transmitida do animal para a pessoa, né? O que acontece algumas vezes, aí a gente fala enquanto profissional veterinário, né, que às vezes o animal pode estar com alguma doença e aí está subclínica, pode acontecer, mas não é comum, né? Vacina não causa óbito, vacina muito pelo contrário, previne. Então a gente pede a adesão, que as pessoas procurem fazer a vacinação. A vacina ela é anual, então você faz todo ano uma dose da vacina e que possam fazer a vacinação dos seus animais. Com relação a morcego, não é comum você encontrar morcego dentro do domicílio, na área domiciliar ou peridomiciliar. Se por acaso no seu quintal apareceu um morcego caído no chão, muito provavelmente aquele morcego esteja doente. Até porque não é comum, né? A Thaís pode até colaborar e acrescentar um pouco mais sobre isso. Não é comum a gente encontrar morcego na região peridomiciliar, dentro de casa. Existem casos, às vezes, que eles já se alojam em forros, né? Pontuais, né? Exatamente. Se alojam em forros, em árvores antigas. Eles vão procurar abrigos, né? Para simular o abrigo natural dele. E a recomendação, tem várias recomendações sobre isso, né? Para alteração, né, arquitetônica, às vezes algumas adaptações nas casas para justamente evitar esse adentramento de morcegos, né? Mas os morcegos, eles têm hábito noturno. Então, qualquer movimentação, né, fora desse horário, né, se você vê um morcego caído no chão de dia, né, perto da sua casa, ou que tenha algum cão e gato manipulando esse animal, tem que ser acionado, né, tem que acionar o serviço veterinário local para que justamente faça a coleta desse morcego, né, e avaliação e vacinação desse cão e desse gato.
Então, não, meu cachorro vive brincando com um morceguinho, caiu, o cachorro foi lá e brincou. Tem uma recomendação para isso, né? E o animal tem que ser observado, tem que ser vacinado, para que ele seja protegido e proteja também a família. Então a gente recomenda que as pessoas não toquem nos morcegos, né? Mas que nos comuniquem, nos avisem para que a gente colete esse animal e encaminhe para o laboratório oficial para verificar se o que causou, né, o adoecimento dele foi o vírus da raiva, né? E avaliar os riscos potenciais. E aí, qual o contato de vocês para esse tipo de notificação? Todos os municípios, né, a maioria deles tem unidades veterinárias da Secretaria de Saúde. Então, aqui no município de Macapá, procurar a unidade de vigilância de zoonoses. Que fica onde? Qual é o endereço? Sabe o endereço? Fica na Fazendinha. Na Fazendinha. Na Fazendinha, Isso, né? fica na Fazendinha. E nos demais municípios, porque eu acredito que a abrangência da rádio é bem maior, né? A gente tem, todo município tem o sistema de vigilância, né? A unidade, vamos dizer assim, cada município tem a sua maneira de trabalhar, mas o setor de vigilância em saúde. Então pode procurar o setor de vigilância em saúde, vigilância sanitária, às vezes está junto com zoonoses, né? E aí fazer a informação e buscar as orientações adequadas. Porque caso a pessoa não saiba orientar, vai nos procurar e a gente vai dar a orientação correta. E no caso da Diagro? Eu queria só complementar em relação à vacinação dos animais de produção. Então, todos os produtores rurais que estejam me ouvindo agora, que têm criação de bovinos, bubalinos, equídeos de uma forma geral, caprinos e ovinos, vacinem. No estado não é obrigatório, não existe campanha como para cães e gatos, mas é a única forma de proteger o seu animal. Seu animal adoeceu de raiva, não tem cura, não tem tratamento, ele vai morrer. E vai ser uma perda, né? É uma perda Econômica, né? econômica. Prejuízo econômico. E fora o risco, né? Fora o risco que Fora tem o aquelas risco. pessoas que estão manipulando, a sua família que está lá. Então, vacine, procure a vacina e vacine seus animais. Certo. E se você tiver alguma dúvida ou uma notificação, vocês podem utilizar nossos canais de comunicação, que é o @diagro_oficial pelo Instagram, o DiagroAP pelo Facebook, ou ainda o nosso telefone de contato, que é o 98403-5499. E vamos encerrar o nosso programa fazendo um convite, né? De quando irá acontecer e onde será o Simporraiva, né? Vamos fazer um resumão aí do Simporraiva, falando exatamente desse evento, quando ele irá acontecer e onde. O Simpósio da Raiva é um evento que vai iniciar na quinta-feira, dia 25, vai se prolongar por 2 dias, na verdade. O evento será no dia 25 e 26 de junho, no Sebrae, ali na Ernestina Borges, né? Vai acontecer durante os 2 turnos, da manhã e da tarde, então é de 8 ao meio-dia e 2 às 6. E eu acredito que é isso. As meninas aqui comentaram que está encerrada as inscrições, porque está lotado, né? A gente realmente está esperando um público grande. Então, o auditório será de 25 e 26, no auditório do Sebrae. No auditório do Sebrae, Campos do Laguinho, na Ernestina Borges. É um auditório já de com 8 às 18. Contamos com a presença de todos. É uma oportunidade única, a primeira vez que existe um simpósio tratando especificamente de raiva no estado. Então, eu acho que, de fato, é um marco e um ganho muito grande para todos os profissionais. O primeiro Isso. simpósio da raiva, né, o Carol? primeiro, né? Simpósio da raiva. E a gente até aproveita essa oportunidade para falar do Sebrae. Gente, o Sebrae assim, é um parceiro fantástico da Superintendência e da Diagro. Sim, né? com certeza. Cedeu esse espaço, um auditório lindo, vai poder comportar todas as pessoas com conforto, com qualidade. Então a gente aproveita a oportunidade aqui para fazer um agradecimento ao Sebrae, que disponibilizou esse espaço, está disponibilizando vários outros pedidos nossos, né? E nos recebendo com tanto carinho lá, nesse período aí que vai ser do Simporraiva. Então, Certo. muito obrigada ao pessoal do Sebrae. Então, agradecer também a audiência do Romeu Brito e agradecer também a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, contribuíram para
que esse evento acontecesse, né? Tem Secom, muita gente né? contribuindo, Secom, Temos muitos UNAM, parceiros, patrocínios, Quem mais? instituições de ensino, A Anhanguera, enfim. Fica até difícil conselhos a deparar. Isso. Então fica até difícil a gente enumerar, porque senão pode esquecer de alguém. Mas IFAP. só tá acontecendo por causa deles. Sozinho a gente não todos conseguiria. os parceiros que fizeram essa ideia, esse sonho se tornar realidade. Obrigado a todos. IFAP, né? CRMV, a Deparar, CRMV do Rio de Janeiro, Janeiro, gente de né? fora tentando vindo CRMV, participar e Amapá, ajudando. CRMV né? Amapá, IEC, LACEN, todo mundo. Ministério da Saúde. SFA também muito presente com a gente. Secretaria Municipal de Saúde de Macapá. Então eu gostaria agora de agradecer a presença de vocês, Silvia, Thaís, Carol, obrigada pela presença e até o próximo programa. Do amanhecer ao pôr do sol labutar, com Diagro em ação, o sonho vai brotar. E a nossa vida pulsa em todo lugar, de cachoeira. Acabamos de apresentar mais um programa.